Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel e estamos novamente aqui para mais um papo de governança. Hoje aqui com Ricardo Li. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Maurício? E você? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço aí muito a tua participação. Ricardo tem uma baita experiência aí para compartilhar conosco, né? Ricardo tem mais de 15 anos como empreendedor, depois executivo e agora advisor de fusões e aquisições. E eu agradeço muito aqui ao Ricardo, porque ele se dispôs a contar um caso, um case de insucesso que ele vivenciou há algum tempo, né? O que não é muito comum. A gente às vezes vem trazer aqui cases de sucesso, de governança, né? Para servir de exemplo também, como que foi a jornada da pessoa, como foi a jornada da família, da empresa, para a gente se guiar, se referenciar. Mas às vezes é importante a gente lembrar também que os cases de insucesso podem também nos gerar muitos aprendizados, né? E acho que foi mais ou menos por isso também que a tua carreira, né, Ricardo, foi indo para esse caminho de advisor, de consultoria, justamente para ajudar outras pessoas a não passarem pelo que você passou, certo? Exatamente, a gente costuma dizer que o cemitério ele é silencioso, né? Então, com certeza, para cada case de sucesso, ele tem que ser enaltecido, com certeza, trazido à luz, como até case de inspiração, muitas vezes, para os empresários, mas para cada uma que deu certo, pode ter certeza que tiveram várias que não deram certo. Às vezes, essas que não deram certo nos ensinam muita coisa também. Com certeza. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? A gente, bom, você era empreendedor, tinha uma empresa familiar, né? Me conta, vamos contextualizar, assim, primeiro para o pessoal compreender, né? Em que momento que vocês estavam, o que que era o perfil da tua empresa e como que estava a tua jornada, como que vocês estavam na jornada de governança, né? Se é que já tinham iniciado. A gente sempre fala que governança todos têm, né? Você tem aí boas ou práticas ou não, mas a governança por, por mais robusta ou por melhores ou piores práticas que você tenha, pode ser uma boa governança ou uma má governança, né? Como é que vocês estavam naquele momento? Contextualiza pra gente aí um pouquinho da história que você vai contar. Claro, claro. Então, assim, contando brevemente, né, um pouquinho das origens do negócio, foi uma empresa de origem familiar, onde eu tive a oportunidade de participar desde a pedra fundamental, das pesquisas iniciais de mercado e a ideação mesmo do negócio e a fundação lá em 2004, na ocasião. Antes eu já trabalhava em outras empresas do grupo, né, então eu já fui me inserindo dentro do contexto, mas essa empresa em particular, que depois eu permaneci aí mais de 15 anos, foi fundada em 2004. E fundada como a maioria das empresas aí, né, de origem familiar do Brasil. A ideia, né, eu, meu pai, na ocasião, meu tio, tinha também um outro sócio que não era da família, mas, enfim, já tinha uma relação pessoal, de amizade até de vários anos, e nisso começamos a empreitada, importando equipamentos de impressão, aquelas plotters de impressão de grande formato da China. A partir de 2006, passamos a fabricar no Brasil, fomos a primeira no Brasil e na América Latina. Felizmente, sofremos uma onda de crescimento muito forte naquele período, nos tornando aí referência naquele nosso setor, e até chegando a exportar em algum momento para mais de 20 países. E assim, a empresa foi acontecendo, como a maior parte das empresas que começam, né, pequenas e vão, acham um nicho, um produto, uma oferta, uma proposta de valor muito competitiva no mercado, e vão crescendo e vai acontecendo. E assim, muito com base na nossa experiência do dia a dia, empírica. Naturalmente, as pessoas tinham alguma formação, mas na área técnica, eu mesmo, de formação, sou engenheiro, então não era uma formação de negócios, fui buscando isso ao longo do tempo, mas era muito focado em desenvolver um produto, produzir, né, com uma qualidade, um custo competitivo, atender clientes, lidar com os desafios de fornecedores, gestão de pessoas, uma coisa também, uma empresa que está lá com 5, 10, 15 funcionários, daqui a pouco 50, daqui a pouco 100, daqui a pouco 200, né, e cada estágio vai trazendo novos desafios, então você vai tendo que operar aquela roda viva lá, e a empresa foi acontecendo e crescendo, como eu disse. E o que acontece? Chega um momento em que a gente é abordado por um comprador estrangeiro, americano, que até tinha sido nosso fornecedor no passado,
E a gente não tinha essa noção de, vamos vender empresa, isso aqui é coisa de grande empresa, multinacional. A gente estava lá no nosso mundo, tocando a nossa vida, né? Crescendo e tocando o barco, não imaginava isso. E quando chegou à nossa porta, a gente, bom, tá, e agora, né? O que a gente faz? Isso é em 2012 aproximadamente, e começamos por conta, aquelas tratativas com esse comprador, e fornecendo informações sem muito critério em termos de qualidade dos dados, organização. A gente meio que eles foi pedindo informações, a gente foi fornecendo, mas sem muito saber onde que aquele negócio ia dar. Paralelo, tínhamos, né, um advogado conhecido, tinha alguma noção da parte de direito societário, mas é um foco muito mais no instrumento contratual, não tanto na visão holística do negócio. E, enfim, a coisa foi avançando, até que chegamos numa carta de intenções, né, sinalizando lá valores, termos e condições mais iniciais. E quando a gente chegou na fase do MOU, né, para começar a realmente botar isso dentro de uma prévia, de um contrato definitivo, a gente viu que os nossos números não paravam de pé. A empresa, como a maioria das empresas familiares de pequeno e médio porte, estava fazendo sua gestão lá na base do caixa, seja ele semanal, mensal, no máximo trimestral, mas aquele termômetro diário de caixa, mas sem olhar muito adiante, né? E, consequentemente, sem aquela visão, né, de orçamento, uma contabilidade de custos, de qualidade, não tinha isso. Então, foi justamente onde a gente viu, olha, levantamos a mão, falamos pela própria transparência do processo com o comprador, olha, temos esses problemas, os números, né, não condizem com a realidade. O comprador, naturalmente, muito tranquilamente falou, então tá bom, resolvam, depois a gente volta a conversar. Só que como é que você resolve isso dentro de uma estrutura de uma fabricação de bem de capital muito complexo? Tudo isso desembocou para troca de sistema. Então, todo o processo levou quase 2 anos para arrumar casa. E daí, você já viu, né? De 2013 para 2015, o Brasil, de bola da vez, virou o patinho feio no mundo. Vamos lembrar que entrou a crise da Dilma na época. Fomos diretamente impactados. E o comprador seguiu a vida, comprou outra empresa lá em Israel e a gente ficou a ver navios. Então, realmente, esse foi o primeiro baque, assim, porque eu me perguntei assim, uau, o que que a gente fez de errado aqui? O que aconteceu aqui que o cavalo branco passou e a gente não conseguiu montar? Daí fui estudar, fui me especializar. Mas daí entra a jornada aí, o meu primeiro contato com o mundo do M&A. Mas foi assim que a empresa foi acontecendo até o momento em que o M&A bateu na porta. E vimos daí que a falta de uma governança Uhum. bem implantada, ou razoavelmente bem implantada, não precisa ser também o esmero perfeito, mas alguma coisa precisava e a gente não teve. Perfeito. Não, excelente. Eu acho fantástico, né? É fantástico essa tua experiência, você compartilhar isso, porque realmente é a realidade, certamente, da maioria das empresas, né? É muito comum. O empreendedor, ele, no começo, tem muitos desafios, né? Muitos e muitos. E a gente, quando conversa com empresários, com empreendedores, para falar um pouquinho de governança, muitas vezes existe aquela sensação de que governança é para companhia de capital aberto, né? O próprio nome parece que né, é algo restrito a uma camada ali das empresas. E a gente explica que governança não, governança é para todo mundo. E a governança, ela de fato tem, como você falou, não precisa chegar sendo já robusta, numa estrutura super complexa, porque ela não vai ser igual para toda a empresa, né? Você precisa se identificar na jornada de governança, qual que é como adequar esses instrumentos. Mas a tua história, eh, quando a gente fala de governança, a gente está sempre falando em longevidade, está sempre falando em riscos, eh, e também como agrega valor, geralmente, a empresa mais bem avaliada gera mais resultado também, e como ela é importante também nos processos de sucessão. E o que me veio à cabeça também, a gente sempre fala na sucessão, é engraçado, né? Quando uma empresa familiar, às vezes, é difícil lidar com o fator morte, né? O fator sucessão, o encerramento, né, do ciclo daquele empreendedor e pensar, né, num sucessor, Sim, não sei, numa geração seguinte que vai assumir os negócios, vai tocar. É, e é muito comum as pessoas postergarem esse tema, postergarem essa discussão, né? Vai um processo de compreensão, de conscientização. E você traz para nós aqui algo que é semelhante, mas
não com o fator morte, né, sucessão, mas sim com o fator oportunidade, uma oportunidade talvez de uma venda realmente, né, de um processo que poderia trazer liquidez para vocês, por mais que vocês que não fosse o objetivo de vocês, que não tivesse no radar, mas poderia ter sido uma transação, né, interessante para vocês e a oportunidade acabou não acontecendo pela falta justamente dessa governança minimamente estruturada, digamos, né? Então, vocês não tinham, pelo que eu entendi, os processos de controle, de transparência financeiros, né? Bem definidos. Então, o que que você sentiu mais falta, assim, se você, quando você olha em retrospectiva e até quando você comenta com seus clientes hoje, que também vão, né, participar de um processo de M&A, quais são as dicas que você dá? Você compartilha essa tua história? Se fosse para colocar numa escala de importância, né, para aquele empresário médio ou pequeno para médio, por onde que você começaria aqui? O que que você considera mais relevante para colocar em ordem essa governança? Joia. Então, assim, até complemento e para responder a tua pergunta, né, Maurício, sobre o tema governança lá na empresa, a gente teve, num período prévio, lá em 2011, uma iniciativa, primeira tentativa de trazer o tema governança, né, que não teve êxito, tá? Não teve êxito porque, como você bem colocou, é difícil, né, a figura do sucedido, entender que é necessário falar sobre isso. Não era um contexto de sucessão na época, mas era realmente trazer uma governança mais culturalmente não estava realmente comprado na ideia. E se o principal executivo, o principal fundador, na ocasião, claro, né, todo respeito, naturalmente, mas o meu pai não estava ainda imbuído da importância, a coisa não avançou. Então, a gente teve lá uma tentativa em 2011, mas que não, não foi para frente, né? Ficou na casca. Que infelizmente depois aconteceu, não pelo amor lá em 2011, mas pela dor em 2015, quando a gente entrou numa crise maior. Mas assim, o que eu digo para os meus clientes, que eu acho que como ponto de partida, que é um mantra, inclusive, depois de toda essa jornada, depois, né, que a gente não veio da empresa, e depois teve, infelizmente, duas crises gigantescas, da Dilma e o Covid, mas é assim, pense que você deve administrar sua empresa como se pudesse ser vendida ou investida a qualquer momento. Esse é o mantra que eu sempre prego. Por quê? Isso desdobra em algumas questões. Então, tá, o que é administrar uma empresa como se pudesse ser vendida a qualquer momento? Eu preciso ter uma governança mínima. É realmente como que eu vou trazer a relação entre sócios, executivos, desdobramento, né, em termos de autonomias, alçadas, responsabilidades de cada papel, seja no nível vertical entre um conselho consultivo, né, não estou falando nem conselho de administração, conselho até informal de família, os principais executivos, diretores, gerentes, e como que você vai desdobrar essa cadeia de decisões, como horizontalmente, entre os próprios sócios, né? Que cada um sócio vai ser responsável, qual que é o tipo de prestação de contas que um vai ter com o outro, decisões que são mais sensíveis, até em termos de alavancagem da empresa, por exemplo, toma ou não toma determinada dívida para fazer um projeto acontecer, quem que tem que aprovar, qual que é o mínimo. Então, realmente essa relação de governança entre os sócios é importantíssima. Primeiro ponto, eu acho que é primeira pergunta que vem desse mantra de administrar sua empresa como se pudesse ser vendida. Segundo é a parte dos controles internos, finanças e contabilidade mesmo, sabe? Sair um pouco daquela visão da gestão do caixa, tentar olhar para um nível de orçamento trimestral, semestral, anual, as melhores práticas contábeis, né? Colocar ela realmente de forma adequada, muitas vezes tendo que ser apoiada por um sistema, né? Que dê conta disso, porque a gente sabe que hoje em dia é um volume gigantesco de informações são geradas todo dia. Você tem que ter também uma base sistêmica que dê apoio para isso, mas eu digo que os dois principais pontos, assim, se você estiver falando com uma empresa do middle market aí, e familiar, né, em especial, que foi o PV, uma governança mínima, né, adequada ao nome da empresa, claro, e controles internos, principalmente focados aí financeiros e contábeis. Com isso, já é um excelente ponto de partida. Depois você vai para temas relativos a desenvolvimento humano, de equipes, DHO, etc. Mas partindo desses dois, acho que você já está muito bem, acho que, direcionado para as principais questões aí que podem afugentar um comprador serem endereçadas. Legal, então alinhamento entre os sócios, né? E controles financeiros tem muito a ver com o princípio de transparência, que é um dos princípios da governança, né? Sim. Como que
investidor, um potencial adquirente vai ter certeza de que riscos que ele está assumindo, né? O que é o teu negócio, se ele não pode enxergar isso nos relatórios e nos controles. Não, fantástico. Agora, sim, a pergunta que sempre eu escuto, né? Especialmente porque eu do meu lado, muitas vezes eu entro com um acordo de sócios e a parte do alinhamento entre os sócios a gente resolve. E aí no acordo mesmo, às vezes a gente fala, ó, vamos falar um pouquinho sobre a auditoria, né? Vamos colocar aqui que a empresa vai ser auditada. Como que vocês estão enxergando isso? Como que está hoje? A empresa já está sendo auditada, não está sendo auditada? E aí sempre vem aquela questão, especialmente em alguns setores. Ontem mesmo estava num papo com o pessoal sobre varejo, né? Eu participo de um grupo do IBGC, Dialoga Varejo. E no varejo, por exemplo, você tem margens muito apertadas, né? Então, tudo que aumenta despesa, tudo que é despesa, é visto dessa forma, e não primeiro como despesa para depois entender que é investimento, né? É, Vamos lá, preciso de uma auditoria ou não? Eu posso seguir os controles, fazer esses controles internos, ter os relatórios, sem necessariamente ter uma auditoria. Ou como é que eu faço, né, para seguir? Não preciso ter, obviamente, uma Big Four auditando uma empresa pequena ou média, né? Que caminho que você sugeriria aqui nesse sentido dos controles internos? Olha, eu diria que a auditoria, o quanto antes, assim, foi até um erro cometido. A gente chegou em 2019 a ter daí os balanços auditados, mas antes era sempre aquele negócio. Não, vamos, a gente sabe, toda empresa, né, tem os seus problemas, naturalmente. A gente não consegue, às vezes, abraçar tudo. E sempre espera, não, vamos resolver isso. Daí a gente pensa no auditoria, vamos resolver isso e isso. Passa ano, passa semestre e o tempo vai. E depois que eu fiz a auditoria, eu passei por essa experiência, eu pensei realmente comigo, puxa, por que que eu não fiz isso antes? Porque a auditoria em si, claro, além do parecer independente, que ela vai trazer à luz eventuais problemas, mas ela vai te ensinar muito. A auditoria, ela ensina demais, 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 sabe? Até direciona onde você tem que centrar mais seus esforços no curto prazo e resolver aquilo que é mais crítico. E acho que traz uma clareza para o empresário sobre o seu negócio, que é incrível. Claro que tem um custo? Tem, mas é um investimento que se paga certamente. Seja na tua relação com o mercado financeiro, aí pensando inclusive em meios de captar recursos, porque dependendo do ciclo financeiro operacional da empresa ou de necessidade de investimento, você vai precisar buscar o mercado para trazer esse recurso. O fato de ter essa auditoria te dá, assim, uma credibilidade para sentar na mesa, né, com a instituição financeira, que te coloque em outro patamar. Isso, sem sombra de dúvidas. Agora, eu digo que, às vezes, uma porta de entrada, para uma preparação a uma auditoria, então a empresa, de repente, poxa, começa então com 1 ou 2 anos de revisão limitada, né, não é aquela auditoria com parecer independente, resolve aqueles principais pontos, mas já cria um histórico, né, de ser auditado, mesmo que não da forma mais completa, mas já incutindo dentro da, da cultura da empresa, e não estou falando só dos fundadores, dos principais executivos, mas de toda a organização, porque a auditoria ela vai atestar tudo aquilo que você está conseguindo ou não, né, de confiabilidade e extração dos dados da tua operação, que nasce, por exemplo, no chão de fábrica, mas que desdobra em algum indicador financeiro contábil, né, de alocação e apropriação do fundo de custos, despesas, né, gastos de despesas versus custos, e parte tributária e fiscal, nem se fala então no Brasil, que a gente sabe que é uma loucura. Então, eu digo que, olha, o quanto antes, se de repente, ok, não uma auditoria completa, com parecer, pensa numa revisão limitada que já vai ser mais excelente porta de entrada e você não vai se arrepender de forma alguma. Legal. Bom, preciso te perguntar o que aconteceu com a empresa, né? Depois, então, vocês perderam essa oportunidade, vieram duas crises, a empresa foi fechada, o que aconteceu? Sim, vamos lá. Foi uma história realmente bastante do, dolorosa, né? Dolorida. Foi o seguinte, em 2011, a gente tinha passado por um ciclo de investimento bastante grande, numa nova fábrica, inclusive, e é um dos erros aí bastante comuns dos empresários, é que é tomar recursos de médio prazo para grandes investimentos que têm, né, um payback de longo prazo. Óbvio que a gente não tinha noção disso na época, a gente via numa crescente muito acelerada, então os ciclos realmente eram mais curtos e o retorno era bem interessante. Então a gente fez um investimento bem pesado em 2011 e 2012, numa nova fábrica. Então, claro, alavancamos a empresa. E em 2015 entrou a crise da Dilma. Então foi a primeira pancada que a gente recebeu, que foi muito forte, por quê?
a gente tinha uma concentração grande de vendas das nossas máquinas baseadas nas linhas do BNDES. Era o Finam e PSI na ocasião, e o próprio cartão BNDES. De um ano para outro, secou essa fonte. Secou assim absurdamente. Então, a nossa receita caiu para menos da metade, uma estrutura que estava, né, mais inchada, justamente preparada para uma nova de crescimento que não veio, pelo contrário, não só não veio como reduziu para menos da metade. O Brasil afundou naquela crise de 2 anos seguidos aí de menos 3,5 no PIB e crise de confiança, né? Então a gente foi realmente muito impactado. Inclusive, nesse momento, em 2015, o meu pai acabou saindo da gestão executiva, fiquei eu, um diretor de operações executivo contratado e o diretor técnico, que era um dos sócios, porque realmente é um movimento, foi um turnaround, né? É bastante dolorido. Você tem que fazer uma redução, enxugar, e pensa para o fundador, que viu aquilo crescer, que estruturou, tem que tomar uma decisão, e então, às vezes dar essa virada de chave é pesado. Então, nesse momento, realmente, ele acabou saindo da gestão do dia a dia, ficou, né, na figura do conselho, e nós tocamos essa estruturação. Então, chegamos a 2018, zeramos, né, essa conta operacional, mas naturalmente com essa dívida para ser equacionada, ainda que vinha lá daquele investimento feito atrás e do período da crise da Dilma. E 18, 19, a gente então zerou, e 20 a coisa parecia que ia ter uma crescente boa, né? A gente começou o ano bastante otimista. Aí veio a Covid em março de 2020, e que o nosso setor foi diretamente impactado, porque eram máquinas de impressão de grande formato que atendiam principalmente o mercado de comunicação visual, né? Publicitário e tal. Então, o que que eram os clientes dos nossos clientes, né? Eventos esportivos, culturais, shows, feiras de negócios, mídias outdoor, painéis, adesivação de veículos, frotas, comércio de rua, lojas, fachadas, shopping centers, tudo que usa impressão, que faz essa comunicação visual, simplesmente parou, porque não se tinha mais circulação de pessoas na rua. Era 30 dias, depois 60 dias, segura, aguenta, mais 90, daqui a pouco não se sabe mais quando. E daí a gente chegou num ponto em que, infelizmente, não tivemos condições de seguir. A gente até considerou a hipótese de pedir, né, uma recuperação judicial, mas não havia plano que parasse de pé, porque você não tinha uma perspectiva do que seria o dia de amanhã. E o plano, né, de recuperação judicial, ele você tem que ter um cenário para ser aprovado, inclusive, com os credores. A gente não tinha esse fôlego mais, infelizmente, tivemos que fazer um pedido de autofalência daí, em meados de 2020. O que daí, inclusive, reforçou esse ponto. Falei, caramba, né? Eu vim do céu ao inferno. Poderia ter vendido a empresa lá em 2013, né? Saído com uma liquidez boa no bolso. Claro, a crise viria, mas não estaria, né, no nosso colo diretamente essa, essa crise. E não foi o que aconteceu, tudo bem, lições aprendidas, mas daí que justamente me motivou a atuar daí desse ponto em diante com as aquisições, auxiliando e ajudando realmente os empresários a não passarem pelo que eu passei, mesmo como um propósito aí de vida aí, é o que eu faço até hoje. Assim, fico muito feliz quando consigo, de alguma forma, elevar esse nível de consciência do empresário para se preparar, sabe? Excelente. E aí, o que a gente vê, não sei se seria o caso de vocês, claro, a gente nunca sabe, né? É aquela história, tem até uma crônica, acho que é do Veríssimo, se não me engano, que é fantástica, né? A gente não sabe se a gente tivesse feito diferente, qual o resultado teria acontecido, né? O resultado seria diferente, você não sabe exatamente qual teria sido. Então, assim, se vocês tivessem uma governança melhor, mesmo que não saísse o M&A, né? Tudo bem, veio a crise viria do mesmo jeito. Então, será que vocês estariam mais bem preparados para suportar essa crise? Talvez não fosse o M&A, pelo menos para captar mais recursos, para se sustentar mais, né? Você consegue ter, assim, alguma percepção do quanto teria sido diferente, ou ela é muito focada realmente na oportunidade que fechou, né? Nessa janela de venda ali que fechou? Não, acho que tendo a governança, uma mínima governança implantada, te ajudaria, sim, ajudaria a passar pela crise em melhor forma. Algum impacto superiria de qualquer maneira, mas partindo da governança, né, e todos os desdobramentos que ela gera, descontroles, uma sustentação, uma visão de um prazo para além do curtíssimo, né, médio, eventualmente longo prazo, você consegue delinear o que você espera que a empresa esteja daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Se por algum motivo, algum fato externo novo surgiu
e fez com que, ok, aquilo dificilmente vai acontecer. Mas você tem o ponto de partida para replanejar de forma mais rápida, mais ágil, né? E se recolocar dentro desse novo cenário. Quando você não tem nem isso, minimamente isso, você tá levando porrada de todos os lados, e às vezes nem sabe de onde vem, não sabe nem como reagir a essas bordoadas, assim, que, por exemplo, né, seja uma crise da Dilma ou um Covid te oferece. Então, sem sombra de dúvidas, a governança, ela te dá, acho que, um pouco mais de tranquilidade e clareza no pensamento de replanejar até. Então, acho que são muitas chances de sucesso, com certeza. Excelente, Ricardo. Bom, a gente está chegando ao final aqui. Queria saber se você tem mais algum aprendizado que você queira compartilhar com o pessoal, mais alguma lição, ou se não tiver nada novo, pelo menos fazer um apanhado aqui, assim, vamos lá, 3 principais aprendizados ou 3 principais passos que você sugeriria aqui a- aos empreendedores que talvez estejam hoje na mesma fase que você estava lá atrás, sem controles internos, sem uma organização, melhores práticas de governança. O que você traria aqui para eles? É. Eu volto àquele ponto que eu comentei, né, previamente na conversa, de administrar a empresa como se pudesse ser vendida a qualquer momento. Porque, como eu disse, foca em ter uma boa relação, acordo, algo né, devidamente mapeado, com uma boa assessoria jurídica, exemplo, né, do que o escritório de vocês oferecem, de acordo de sócio, de instrumento adequado, importantíssimo. E também no curso da piora do negócio e da deterioração do negócio, houve também uma fase bastante conturbada entre os sócios, né? Tanto que no fim acabou ficando, havia outros sócios, mas acabou ficando basicamente eu e meu pai para fazer frente aí aos fechamentos e à falência. E foi um período complicadíssimo, né? Que talvez pudesse ter sido reduzido esse impacto se tivéssemos um acordo de sócios melhor desenhado antes. Então, importante. A parte da organização contábil e financeira, fundamental, fundamental. Isso aí é importantíssimo. Assim, e quando eu digo isso, não, não entenda que o comprador, o investidor, espera que esteja 100% tudo certo e tal. Até porque eu vou te falar, para uma empresa do middle market, um comprador, quando recebe coisa muito bonitinha, muito perfeitinha, ele vai desconfiar, porque não é normal, entendeu? Então, alguma coisa vai ter e tá tudo certo, entendeu? E tá tudo certo. Não se puna, não se culpe por isso, mas mapeie isso, saiba que existe, entendeu? Tente quantificar de alguma forma, alguma medida, os riscos prováveis e remotos possíveis disso. Acho que isso às vezes traz até mais credibilidade no processo, na tratativa com o comprador, do que às vezes você querer mostrar o mundo perfeito. O mundo perfeito ele gera desconfiança também. Então, é um paradigma a ser quebrado na mente dos empresários, sabe? E outra é justamente, né, um ponto que você comentou, não fique no e se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, assim, ou se pensar dessa forma, pense como aprendizado, tá? O que eu aprendo com isso, que eu faço melhor daqui para frente, diferente daqui para frente. Porque se você ficar naquela, e se eu tivesse feito, e deixar aquilo te absorver, te consumir, olha, é uma espiral muito perigosa, inclusive, né? Para o empresário, que graças a Deus eu tive um suporte importante na ocasião, né? Da minha esposa, da família, né? Deus, fundamental, nunca deixe de olhar para cima, isso é importantíssimo. Mas pense no que deu errado como um baita aprendizado, sabe? Não fique se consumindo, chacoalha a poeira e bola para frente, sabe? Não fica se martirizando, não. Excelente, Ricardo. Nossa, agradeço muito realmente você compartilhar. É, como eu falei no começo, né? Não, às vezes até mesmo eu sei que essas histórias de insucesso trazem, né? São doloridas, como você falou, né? Você trazem aqui as frustrações à tona e tudo mais, e você se dispor a compartilhar essa experiência certamente pode ajudar muita gente, né, a seguir rumos diferentes. Então, eu agradeço e te parabenizo aí pela tua história e pela tua atitude. Para a gente encerrar, Ricardo, eu queria só que você contasse brevemente, assim, o que você está fazendo hoje como advisor, né? Quais são os serviços principais que você oferece e quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma, se é LinkedIn, e-mail, como que as pessoas entram em contato contigo. Claro, claro. Pô, primeiro, obrigado a você, Maurício, pelo convite, para compartilhar essa experiência. Quanto mais puder impactar os empresários a se prepararem, poxa, realmente fico muito feliz. O serviço que eu ofereço hoje como advisor, assessoria principalmente de venda de empresas,
Então, né, pequenas, médias empresas. E também, claro, toda essa preparação, principalmente no que envolve a identificação do valor da empresa, a realização de trabalhos aí do valuation, mas principalmente assessoria, visando uma preparação para uma venda futura e pegar na mão do empresário e ir junto com ele até uma possível conclusão dessa transação. Pode me achar dentro das redes sociais, eu atuo mais no LinkedIn, então é só digitar lá Ricardo Lee, né, barra Ricardo Lee, não tem erro, vai me encontrar lá, me manda uma mensagem, vai ser um prazer trocar ideias e compartilhar um pouco mais de experiência com quem tiver mais interesse de saber a respeito. Excelente. Obrigado novamente, Ricardo. Um abraço. Obrigado a você, Maurício, um grande abraço. Tchau, tchau.